em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Agradeço aos irmãos também que estão presentes, nossos amigos que vieram ouvir a palavra de Deus. Espero que o Senhor nos ensine lições preciosas dessa passagem bíblica. 1 Coríntios 7. Leiamos a palavra de Deus, irmãos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu vou ler até o versículo 16. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Nosso Deus, mais uma vez, nós te bendizemos pela graça da palavra pregada nesta igreja, pelos irmãos que vieram para ouvi-la. Nós bendizemos a Ti, porque foi o Senhor quem os trouxe para esse lugar. Tu querias que este povo ouvisse essa palavra, e creio que o Senhor pode usá-la poderosamente para mudar conceitos e condutas erradas. Senhor, ajuda os casais presentes, especialmente os casais que ainda não são membros dessa igreja. Que o Senhor os faça prósperos, felizes. O nosso desejo sincero é que a bênção do Senhor esteja sobre a família, independentemente do seu credo. E aqui, Senhor, aos membros desta igreja, que a palavra seja recebida com toda a autoridade vinda da parte do próprio Senhor. Nós oramos sabendo que o Senhor é bom, sabendo que a Tua misericórdia dura para sempre. E confiados nesse Deus, nós descansamos
em nome de Jesus Cristo. Amém. O quinto desafio que as igrejas enfrentam, só um minutinho, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao trabalho de 1 Coríntios, é uma epístola que estamos expondo, algumas passagens, e nós estamos tratando sobre 12 desafios que as igrejas enfrentam. E hoje nós vamos tratar, no texto de 1 Coríntios, capítulo 7, sobre o quinto desafio que as igrejas enfrentam. E o quinto desafio que as igrejas enfrentam é o ascetismo. Vocês sabem o que é ascetismo? O ascetismo é uma doutrina filosófica que ensina que por meio da abstinência de alimentos ou de certas práticas que não são más em si mesmas, você pode alcançar uma vida de santidade, de retidão, de pureza moral. O asceta é alguém que, às vezes, se abstém de certas comidas e bebidas, achando que, por meio dessa abstinência, ele alcança um nível de espiritualidade maior. A igreja de Colossos era uma igreja que sofria daquilo que nós chamamos de ascetismo. E quando pensamos de ascetismo, nós também estamos meditando sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre a intimidade conjugal. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade asceta. Ainda hoje, nós temos algumas questões de ascetismo dentro do meio evangélico. Quem já ouviu falar sobre o jejum do sexo? Para os casados, estou falando aqui. Quem já ouviu falar sobre o jejum? O jejum do sexo. Algumas igrejas têm pregado que se o marido se abster da sua intimidade com a sua esposa, em consagração a Deus, ele pode viver uma vida mais pura, mais abençoada e feliz. E o inverso é também um argumento dos ascetas, é que a mulher pode se consagrar a Deus melhor, deixando a intimidade do seu marido. Isso é um tipo de ascetismo, e nós conhecemos comunidades que incentivam essas práticas no meio cristão. E aqui, irmãos, nós temos a alegria de saber que Deus se preocupa também com a intimidade sexual. Que Deus não é averso ao casamento. Que Deus não é averso ao prazer. Que Deus não é averso a esse tipo de assunto. Você se envergonha de tratar sobre isso? Você tem vergonha de conversar na igreja, num culto de domingo, tratar de um assunto tão delicado, tão íntimo como esse? Eu quero lembrar das palavras de Hendricks, que diz que não devemos ter vergonha de discutir aquilo que Deus não teve vergonha de criar. Não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. E aqui eu acrescento. Não foi por acaso que Deus preservou uma passagem tão importante como 1 Coríntios capítulo 7. Desde o capítulo 5 até o capítulo 7, Paulo vai tratar exatamente sobre essa questão da intimidade
da sexualidade. E aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender um pouquinho o contexto na época de Corinto, porque no cristianismo, frequentemente, o sexo ele tem sido retratado como pecaminoso e nocivo. E eu gostaria muito que as crianças estivessem numa outra sala hoje, as crianças maiores, porque eu acredito que, apesar de não ser nenhum problema a gente tratar sobre esse assunto, seria muito melhor que elas pudessem ficar numa sala anexa, mas, lamentavelmente, nós não fomos contemplados com alguns auxiliares para uma segunda turma hoje. Então, crianças, escutem com muita atenção e entendam que esse assunto é coisa de adulto e que você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, e eles poderão te explicar melhor sobre esta questão. Mas eu não posso deixar de falar sobre isso, porque tem muita gente com problemas, tem muita gente querendo se separar, tem muita gente querendo deixar o seu casamento por problemas conjugais nessa matéria. E aqui, meus irmãos, eu preciso lembrá-los que não muito tempo atrás era considerado somente um meio de procriação, esse assunto que nós estamos tratando. Nem um tempo atrás, falar sobre esse assunto era falar apenas de algo como meio de procriação. Mas nós temos aprendido na igreja que Deus, quando planejou o casamento, Deus tinha 3 propósitos no casamento. Deus tinha o propósito de que o ser humano procriasse, que o ser humano tivesse companheirismo, porque o casamento é companheirismo, e também o casamento é prazer, prazer a 2, se deliciar das bênçãos que Deus concede no casamento. Então, são esses os propósitos. Paulo até acrescenta um outro aqui, que é para preservar a pureza. Tá? E nós vamos poder conversar melhor sobre isso. E por que muita gente vê essa matéria como algo pecaminoso? Por causa de Agostinho. Lembra do filósofo Agostinho? Aquele teólogo da igreja antiga, ali entre antiga e medieval. Ele tinha uma noção de que esse assunto era algo impuro. Ele foi influenciado pelo platonismo. Ele foi influenciado pelo dualismo platônico, em que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, tudo aquilo que é da carne é algo pecaminoso. Então, se nós queremos viver uma vida pura, nós devemos deixar essas coisas da carne, entre aspas, coisas da carne, e nos aperfeiçoarmos das coisas do Espírito. Ele não estava certo. Ele foi influenciado por uma visão dualista, platônica, nesta matéria. Ele não estava certo. E ele influenciou a igreja medieval. Não é à toa que entre os teólogos católicos há uma grande ênfase no celibato. O celibato é um tipo de ascetismo. É uma forma de, eu não vou me casar, eu vou me preservar puro. Como se a pureza tivesse a ver apenas com a ausência de sexo. Meus queridos, Paulo, aqui no capítulo 7, esse capítulo é a mais longa discussão sobre sexualidade nas cartas de Paulo. Não existe nenhum outro capítulo mais completo do que o capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo aqui, ele começa a responder perguntas da igreja de Corinto. Ele responde perguntas dos solteiros, ele faz perguntas, ele responde perguntas dos casados que estão querendo se divorciar. Ele responde perguntas daqueles que estão casados com descrentes, se eu posso me separar dele por ele ser descrente. Ele responde sobre os viúvos,
E os viúvos, se eles podem casar de novo, ou fica melhor eles continuarem no estado que eles estão. E ele vai tratar, por fim, da questão do jugo desigual, do jugo desigual, lá no finalzinho do capítulo 7. Mas como é muito longo, eu preciso aqui tratar especificamente sobre os primeiros 5 versículos deste capítulo. E convido você que é casado, que vá para os nossos encontros de casais, que lá você poderá ouvir com mais detalhes esse assunto. Eu vou aqui tentar ser bem breve, para que a gente possa sair daqui entendendo alguma coisa sobre o tema e desejoso de continuar crescendo. Meus irmãos, Paulo aqui, ele fala sobre um dever muito importante dentro do casamento, que é a intimidade sexual. E ele estabelece nesta passagem a primeira verdade que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite, é que a intimidade do casal é um tipo de castidade. O tópico que está escrito aqui diz assim: sexo no casamento é castidade conjugal. Veja, por favor, os primeiros versículos que diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Você que é casado, uma das formas de você preservar a pureza sexual é mantendo a sua fidelidade para com o seu cônjuge. Você que é um homem, você talvez tenha um conceito errado do que é ser homem. Você acha que ser homem é namorar todas, usando uma expressão bem baixa, pegar todas as mulheres que você encontra pela frente. Não! Um homem de verdade, um homem que está disposto a viver conforme Deus quer, é um homem que tem castidade. E a castidade de um homem casado é ele manter a sua intimidade somente com seu cônjuge. Nós temos problemas em nossas comunidades, irmãos. É por isso que estamos tratando sobre isso. Nós temos problemas de adultério em nossas comunidades. Nós temos problemas de adultério em todos os níveis que vocês imaginarem. Desde o membro da igreja até os líderes eclesiásticos. Problemas conjugais, problemas sexuais. E a igreja não pode se calar a esta verdade. Essa verdade também faz parte do Evangelho, porque os jovens solteiros que estão aqui precisarão desde cedo entenderem que se eles desejarem casar-se, eles precisarão cuidar desse dever, que é o dever da fidelidade, da castidade conjugal. Paulo aqui, ele proíbe o celibato compulsório. Paulo está dizendo que não é obrigado que você fique solteiro. Está respondendo uma pergunta dos solteiros. Paulo, eu sou obrigado a permanecer solteiro? Uma vez que estava havendo um movimento de ascetismo dentro da igreja, Paulo diz, não, você não é obrigado a permanecer solteiro. Você pode casar. Você inclusive deve casar por causa da impureza. Por que impureza? Porque nós temos notícias no meio evangélico de que os jovens da igreja, eles vêm à igreja e depois da igreja eles vão para o motel. Jovens. E vão para o motel com uma mulher, vão para o motel com outra mulher,
e vive uma bagunça daquelas. Quem está dizendo isso, quem disse isso para nós, foi nada menos do que John Stott, um velhinho que faleceu recentemente, que tem quase 100 anos, que foi o conselheiro da Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, um anglicano. Ele falou para nós que, no meio da comunidade evangélica, tem esse tipo de prática. Hoje é raro um jovem preservar-se puro para o seu casamento. E aqui, jovens, eu alerto a vocês, não joguem fora a beleza, a pureza que vocês têm. Ser solteiro não é uma condição indigna. Vocês não são menores ou mais fracos, menos dignos por serem solteiros. Você que tem talvez mais de 30 ou 40 anos, está com medo de virar titia ou titio, não é indigna a sua condição. Paulo diz que se você casar, você vai preservar a pureza. Mas se você permanecer solteiro, você também vai glorificar a Deus. Então Paulo, ele estabelece que para os casados, a intimidade, ela é algo como uma pureza, uma pureza. Paulo estabelece aqui, nesse início do versículo também, várias verdades que poderíamos discutir, e não faremos isso, mas pelo menos falarei de maneira bem rápida, que é a relação que deve ser monogâmica. Um homem para uma mulher para um homem. Não é como Augusto de Nicodemo chamou de uma sede e várias filiais. Não, nós temos uma só mulher. Nós não temos filiais. Filiais é para empresas que estão crescendo. Mas para nós, uma mulher já basta. É suficiente. Um marido já é suficiente. O mundo antigo era poligâmico. E o Novo Testamento vem reestabelecer o princípio lá de Gênesis, que o casamento é monogâmico. Ele é heterossexual, tá? Estabelece também aí o texto, versículo 2, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Então, a igreja precisa ser alertada de que o casamento é uma das formas mais poderosas de abençoar o povo de Deus. Quando a família vai bem, a igreja vai bem. Quando o casamento vai mal, a igreja está fraca, debilitada. Meus irmãos, nos lembremos desta palavra do apóstolo Paulo, que diz que o casamento é um tipo de castidade conjugal, quando ele diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. A segunda verdade que nós vemos nesta passagem é que o casamento não pode ser, entre aspas, de fachada, tem que haver intimidade. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. Na igreja de Corinto, irmãos e irmãs, membros estavam casados só no papel, mas eles já tinham feito pacto de não tocar um no outro. Você lembra que o texto no início diz que não toque em mulher, que é um eufemismo. Paulo usou um eufemismo para falar sobre o tema que nós estamos tratando, mas de maneira mais clara, mais direta. E ele diz aqui, o texto fala que, no versículo de número 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido, faz com que nós nos lembremos que aquela prática de jejum, de uma aliança para a gente não se tocar mais, é algo que Deus não aprova no casamento.
Hernandes Dias Lopes nos conta uma experiência que ele teve nos Estados Unidos, foi pregar numa igreja nos Estados Unidos, e depois que ele pregou um sermão lá, possivelmente, parece-me que sobre casamento, uma senhora veio até ele e falou com Hernandes, dizendo: pastor, eu quero lhe contar uma bênção. Eu conversei com meu marido uma época e nós combinamos de não mais termos intimidades um com o outro. E já fazem em torno aí de 10 anos ou mais que nós não dormimos juntos, como marido e mulher. E Hernandes olhou para aquela mulher e disse: a senhora está pecando, volte para o seu marido e vá cumprir o seu dever de esposa. E um dos deveres é satisfazer o outro nessa questão, nesta matéria. Irmãos e irmãs, um dos maiores perigos que um cônjuge enfrenta no casamento, ou quando ele enfrenta, é quando está havendo falta dos deveres conjugais. Está faltando intimidade. E Paulo sabe disso, possivelmente ele era casado. Por isso que ele fala de maneira mais detalhada. Os estudiosos não sabem definir o estado de Paulo, mas alguns dizem que ele possivelmente foi casado. Mas nesse momento que ele escreve, ele já não tinha esposa, possivelmente viúvo, ou a mulher tenha lhe deixado. O fato é que Paulo mostra claramente que o casamento precisa ter todos os elementos necessários. Tem que haver intimidade, tem que haver cumplicidade, tem que haver a amizade. E se não tem, você não vai se separar, você vai trabalhar para que tenha. Você vai trabalhar para que você alcance. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que a Bíblia, ela condena o sexo antes do casamento. Jovens solteiros aqui, jovens adolescentes, a Bíblia, ela proíbe o sexo antes do casamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre isso. Mas também, para os casados, a Bíblia proíbe o sexo fora do casamento, que é adultério. E para os casados, a Bíblia também proíbe a ausência de sexo dentro do casamento. O que Paulo está dizendo é: vocês têm a liberdade de usufruir. Irmãos, nós não estamos falando apenas do ato em si, da intimidade em si, mas entendendo que a intimidade é o ápice da relação mútua, da amizade, da intimidade espiritual que há entre um marido e uma mulher. Harry Smith, um teólogo, chamou o versículo 3 desta passagem de um comando a ceder a esse dever. E não fazê-lo é uma infração ao comando. Os teólogos têm olhado para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, como um dever, um tipo de débito que eu tenho para com a minha esposa e que ela tem para comigo. Um débito. E eu não posso me esquivar de pagá-lo. E pagar o débito aqui não é pagar de maneira, não é resmungando, não é reclamando, não é triste, não é chorando. É pagar alegre, com prazer, sem pesar. Um outro puritano disse que negar a união sexual é negar um débito devido e dar a Satanás grande vantagem. Então, no casamento, a intimidade sexual é algo que não pode faltar. É uma dívida que precisa ser paga, não com tristeza e pesar, mas com alegria, pois também deve ser algo prazeroso para o cônjuge. Qual foi a última vez que você, como um casado, teve a intimidade com sua esposa, com seu marido?
Como tem sido a qualidade do seu casamento. Tenha certeza que um dos termômetros que demonstram a qualidade, a temperatura do seu casamento, é esse assunto que Paulo trata no capítulo 7. Então, vamos deixar toda e qualquer aparência e vamos trabalhar, conversar um com o outro, vamos buscar acertar as coisas. Qual foi a última vez que você conversou com a sua mulher sobre esse assunto? Que você conversou com o seu marido sobre esse assunto? Qual foi a última vez que você ouviu sobre esse assunto? Porque a gente tem vergonha demais de falar. A gente tem vergonha demais, a gente não quer conversar sobre isso. E quando começamos a conversar, pode ser que gera discussões, brigas, intrigas. Mas, irmãos, nós precisamos viver uma vida pura, santa. E se nós não tivermos o cuidado necessário, nós vamos sair e vamos pecar contra Deus e contra o próximo. Isso será uma tragédia muito grande. Mais do que ouvir falar sobre isso num domingo à noite. Não tem tragédia maior do que nós estarmos ouvindo membros da igreja se divorciando. Vocês acham que é algo bom para a sociedade? Que membros da igreja abandonem o cônjuge? Que membros da igreja troquem o marido por outro? Membros da igreja troquem a esposa por outra? E às vezes dentro da igreja. Não é assim entre o povo de Deus. Não deve ser assim. Então nós não temos conversado sobre esse assunto, ficamos meio que encabulados, meio cabeça baixa. Mas não devemos tratar esse assunto como algo vergonhoso, mas como uma coisa que pode salvar o nosso casamento. Que bom que eu estou vendo algum casal sorrindo aqui, né? Está animado, está alegre. É isso, com alegria, viu, irmãos? Eu não vou dizer, senão vai ficar feio aqui para o pastor, dizer quem é que está sorrindo. Está alegre, está animado, porque talvez não tenha problema nenhum. Mas quem está com problema nesse assunto sabe, está futucando o outro, está batendo do lado, está vendo? Está beliscando o outro. Belisca mesmo, futuca mesmo, mas busque resolver seu problema. Porque esse assunto é um assunto tão delicado que é uma das únicas vezes que Satanás está envolvido. Biblicamente falando, assim, no Novo Testamento. Satanás está envolvido com muitas coisas. Mas na Bíblia, as vezes que Satanás aparece, é quando falamos sobre esse assunto. Então, tem a ver com o diabo, mas tem a ver com os nossos próprios desejos pecaminosos. Paulo aqui, meus irmãos, ele deixa claro que no casamento, é preciso que haja intimidade e que o marido não tem o direito sobre o seu próprio corpo e nem mesmo a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Quem chamou Paulo de machista, esquece que Paulo está igualando os direitos, tanto de mulher quanto do homem. Homem e mulher têm os mesmos direitos. Aqui o texto fica bem claro. Quando Paulo diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher, Paulo está dizendo que determinar sozinho o que fazer com o seu corpo é defraudar o outro. Quantas vezes você talvez foi tentado a se satisfazer sozinho, porque o outro lhe deixou, fazendo com você, brincando com esse assunto e fazendo ameaças, fazendo negócios, tentando fazer uma chantagem emocional e sexual. Irmãos, esse assunto é tão sério que não tem espaço para brincadeiras, para negociatas, para chantagem. Não há.
Aqui cai por terra aquele assunto que os jovens solteiros tanto precisam ouvir, que é sobre a masturbação. Paulo está dizendo que entre casados não pode, nem entre casados pode haver esse tipo de coisa. E entre casados há esse problema também. Quando o outro não o satisfaz, há um risco do casado procurar pornografia como uma forma de satisfazer-se, e na pornografia vem a masturbação. Irmãos, o que mais me intriga é que a gente talvez fique meio que com o ouvido coçando, mas que esse é um problema entre nós. Converse com o seu marido, faça um teste hoje, chegue em casa e pergunte para ele: meu amor, você já praticou esse tipo de coisa? Ele vai dizer: sim, eu pratiquei, porque você lembra? Aí você não vai acusar ele, você vai pedir perdão para ele, porque ele vai pedir perdão para Deus, pelo pecado que ele praticou. Mas você é corresponsável pelo pecado do seu marido e da sua esposa. Porque muitas vezes nós pensamos que podemos determinar sozinhos o que fazer com o nosso corpo. Paulo define que o sexo, ele é um direito do cônjuge. Chantagem sexual é pecado. Aquela ideia de que você primeiro tem que lavar a louça, senão não vai ter. Primeiro você tem que comprar um presentinho para mim, senão não vai ter nada, não vai rolar nada. Não é certo e não brinquem com isso, porque é algo que vai trazer problemas. Qual é a única exceção que temos na passagem bíblica para a gente parar a intimidade? Qual é a única exceção? Está aqui. O texto fala da abstinência temporária mútua. Versículo 5 diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Qual é a única exceção em que o casal pode parar de ter intimidade? É quando há um mútuo consentimento, o consentimento mútuo entre os dois. E isso acontece, irmãos, quando um dos cônjuges às vezes está doente, ou às vezes está naquele período mais delicado, especialmente a mulher. Então é preciso haver esse momento de respeito, tanto pela enfermidade quanto pelo período fértil da mulher. E ali você precisa respeitar o momento. Talvez por alguma outra situação que o casal resolva discutir, mas não é parar por parar, é parar para orar, para buscar a Deus. Às vezes para curar uma enfermidade. Não sabemos exatamente quais são os motivos para o mútuo consentimento. Mas o fato é que Paulo diz que é por pouco tempo. Não sabemos quanto tempo, mas é que é pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque a demora faz com que Satanás lance tentações, abra espaços para tentações. Conta-se a história de um coronel, um tenente, alguém que leva aquela tropa lá para a selva. E esse líder da tropa, ele levou uma de suas empregadas, que era muito feia. E ele então leva a tropa para a mata, e essa mulher bem feia foi cozinhar para o patrão lá na mata. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, a esposa do patrão ficou em casa, e ele, no 3º dia, ele disse: tropa, vamos voltar, está na hora de voltar.
e perguntaram para ele: por que está na hora de voltar, Senhor? Como é que o Senhor sabe que está na hora de voltar? E ele disse: porque aquela empregada dele estava ficando tão bonitinha. A bichinha está tão bonitinha, vamos voltar. Porque se permanecer mais um dia, vai ter adultério. Então, quando a gente deixa a intimidade sexual e vai demorando a coisa, as tentações entram. Satanás aproveita desse momento. E aquela empregadinha bem feinha sua começa a ficar bonitinha, rapaz. A secretária começa a ficar bonita. E ali o pecado entrou no coração e o adultério já aconteceu no coração. O que a gente sabe, o que eu estou dizendo para vocês aqui, vocês sabem que é verdade. O que é mais interessante é que vocês sabem que isso acontece entre nós. E Deus nos ama tanto que Ele nos alerta desses perigos. Então, quanto tempo? Pouco tempo. Para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Para quê? Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é a incontinência? A incontinência é esse descontrole, falta de controle dos desejos sexuais. A incontinência urinária, por exemplo, é você não ter controle sobre a urina. Você vai ter que correr ao banheiro, porque senão você faz xixi na roupa. As crianças, normalmente, elas têm, é meio que natural inicialmente. Se elas tiverem com vontade de usar o banheiro, tem que usar, então elas fazem xixi na roupa. Pois, essa questão, Paulo está dizendo o seguinte: se demorar, o adultério vai acontecer. Quantas situações nós vivemos quando o cônjuge começa a brigar com o outro, um vai para um quarto, outro vai para o outro. Começa a dormir separada, o marido tem pesadelo, é um negócio ruim, terrível para a mulher, para o marido. E aí, às vezes, você sai de casa, fica dias fora. E sabe, gente, sabe aquele negócio de dar um tempo? Vamos dar um tempo aí, de um mês. O tempo é só para ele adulterar com o outro. E ela adulterar com o outro, o risco é grande. E aí volta, você perdoa, mas fica aquela sequela, aquela marca do pecado. Meus irmãos, entre nós, povo de Deus, nós temos que acertar nossas coisas, por meio da conversa, do diálogo, buscando resolver o que tem para resolver dentro do nosso casamento. Porque se nós não fizermos isso, Satanás vai entrar e o pecado vai destruir o seu casamento. E é isso que o pastor não gostaria. O pastor não gostaria de te receber no gabinete. O pastor não gostaria que você fosse lá para o cartório, para todo aquele processo judicial, aquela coisa terrível, aquele desgaste para você se separar. É mais difícil separar do que permanecer casado. Fique casado. Busque ajuda. Mas não se separe, porque não é o caminho certo a seguir, não é a decisão correta a tomar. Nós, às vezes, nos separamos por orgulho, simplesmente por orgulho. Eu falo isso, irmãos, com muita propriedade. Como assim, pastor? Eu vivi no meu lar, assim, na minha casa dos meus pais. Meus pais se separaram. Vocês não sabem o quanto é trágico a vida pós-divórcio. Minha mãe, 20 e poucos anos depois, ainda chorava de tristeza da relação que foi ruim com o marido, as dificuldades que os dois tiveram. E os filhos ainda hoje trazem marcas dessa separação. Talvez eles estejam assistindo o filho dele falando aqui, meu pai no Amazonas agora, lá em Quari, no Amazonas. Minha mãe em Fortuna. E eu digo para ele como
não foi o melhor caminho, não foi a melhor escolha que ele tomou. Eu já era grande, tinha 16, 17 anos, mas ainda ficou marcas. Eu não gostaria que você tivesse essas marcas. O divórcio é uma coisa que rasga o coração. Tem gente que passou por isso, mas não foi porque planejou passar. Tiveram que passar, sofreram e talvez ainda estão sofrendo. Mas você não precisa passar por isso. Você tem que ser humilde, se lançar aos pés do Senhor, sobre Deus. Na verdade, lançar-se debaixo das mãos do Senhor, e Ele pode ajudar você. Meus irmãos, precisamos pensar mais sobre esse tema. Paulo, aqui no capítulo 7, ele apresenta um motivo espiritual. É que você precisa estar em oração. Mas, normalmente, a abstinência no casamento não foi porque você resolveu orar com o seu marido, é porque vocês dois estão brigando. Brigas, discórdias, problemas financeiros afetam a qualidade no casamento. Deus não quer isso. Vocês que são solteiros, pastor, o que tem a ver com isso? O senhor está falando de coisas que tem nada a ver com a minha vida, tem a ver sim com a sua vida. Você precisa escolher certo. Você precisa tomar as melhores decisões. Você precisa olhar para os princípios bíblicos que estão estabelecidos na palavra. E antes de casar, fazer uma avaliação sobre os princípios, quais são os princípios que estão envolvidos no seu casamento, no seu noivado e no seu futuro casamento, seu cônjuge ou futuro cônjuge, seu namorado, sua namorada, quem é ela, qual é a família dela, qual é o credo dela. Não é um preconceito religioso, é um princípio religioso que estabelece que devemos ter um casamento sem julgo desigual. E aos que estão casados aqui, em julgo desigual, Paulo diz, você não deve separar do seu marido. Se ele não é crente, e ele te ama, e ele deseja permanecer com você, não se separe dele. Se você é casado com uma mulher, e ela não é crente, a melhor mulher sua, não é aquela mulher da igreja que está lá, é a sua mulher descrente. Porque você já casou e você não deve separar dela. A partir do versículo 10, Paulo vai falar sobre isso. Eu gostaria, nesses 2 minutos que ainda tenho, mostrar para vocês essas referências e convidá-los para conversarmos sobre esse assunto em nossos encontros de casais. E lá você poderá receber auxílio necessário para este tema. Vejam, por favor, capítulo 7, versículo 10, Paulo diz o seguinte: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Qual é o caminho para você? Se reconciliar. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o que ela fez comigo. Não há nenhum pecado que você não possa perdoar seu marido. Lembre-se, seu marido, antes de ser seu marido, é seu irmão. E você precisa ajudá-lo. A sua mulher, antes de ser sua mulher, é sua amiga, sua irmã. Ajude. Trate com sua mulher, com seu marido, da mesma forma que Deus trata com você, comigo, com misericórdia, perdão, graça. Meus irmãos, Paulo diz que não devemos nos separar. E ele está fazendo isso não dele, ele está dizendo, essa é a ordenança de Deus, de Jesus. É suficiente para nós. Paulo também diz, versículo 11, se porém
ela vier separar-se, que não se case. Versículo 12. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Paulo está dizendo que não há nenhum mandamento explícito da parte de Jesus, mas como apóstolo ele pode dizer as seguintes palavras, que se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Existem movimentos neopentecostais, nos movimentos neopentecostais, há profecias, e profecias, que diz o seguinte: ô varão, Deus está me falando que tem uma varoa aqui na igreja para você. Deus está preparando uma varoa para você, ungida. E aí, o irmão é casado, e a profetisa, o profeta, entre aspas, está dizendo para o irmão que na igreja tem uma varoa ou um varão ungido. E aquele irmão começa a ficar encabulado. Será se é Deus que está falando? Será que não é Deus que está falando? E aí eu estou reproduzindo aqui uma experiência também de Augusto Nicodemos, que uma pessoa, depois que ele pregou em um lugar, essa pessoa, esse jovem senhor, perguntou para ele: pastor, eu queria lhe perguntar sobre essa profecia que essa mulher lançou, dizendo que tinha uma varoa ungida, e que Deus estava revelando para ela que ele seria feliz com essa varoa. E ele disse: pastor, eu sou casado, e eu gosto da minha mulher, e eu quero saber se é o Espírito Santo que está falando ou não. Aí Augusto disse: olha, é o Espírito, só não é o Santo, tá? Só não é o Santo. É o Espírito, pode ser o Espírito do diabo, mas não de Deus. Deus não fala assim. Ele fala exatamente. Aí Augusto trouxe o irmão para olhar o texto de 1 Coríntios 7, versículo de número 13. É o versículo 12. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E ponto final. Então, irmãos, nós precisamos lidar com essa temática de casamento, de intimidade, porque são os maiores problemas nas comunidades evangélicas. Se temos problemas nas igrejas, está aqui o assunto principal. Vocês não sabiam o que era isso, não? Pois saibam. Esses são os maiores problemas nas igrejas evangélicas. Os maiores problemas, recorrentes. E nós não estamos conversando sobre isso. Jovens se casam porque namorou poucos dias, estão se casando, sem reflexão. E aí tem aquele rapazinho tão namorador que troca de namorada toda hora. Aparece com aqui, outra depois, 2 meses depois aparece com outra, mais 2 meses com outra. E você começa a ficar animada com aquele rapaz porque ele é bonito. Eu quero alertar você, mulher jovem, solteira. Esse rapaz que está trocando de namorada, ele vai fazer a mesma coisa com você no casamento. Ele vai te trair com outras, porque ele não está satisfeito só com uma. E ele começou o vício no namoro. O milagre é Deus mudar o coração dele. Pode acontecer. Mas é milagre. Milagres são como um raio caindo, 2 raios no mesmo lugar. Só cai um raio no lugar e dificilmente vai cair de novo. Então, milagre é esse tipo de coisa. Então, tenha cuidado. Porque casamento é uma coisa pública. Você casa e você não se esconde. Você casa no público, tem que ter testemunha. Você casa e isso afeta, a qualidade do teu casamento afeta a tua família, afeta a tua igreja. Então você escolhe sozinho, sem conversar com ninguém, mas tem que casar no público e as decisões que você toma refletem na vida da igreja. Igrejas fracas é sinônimo de famílias fracas, ou famílias fracas é sinônimo de igrejas fracas.
Orem, irmãos, hoje à noite, pelas famílias dessa igreja. Orem pelos casais dessa igreja. Orem pelos jovens, as crianças de hoje, que daqui a pouquinho, Benjamin, o Estevão, daqui a pouquinho estarão casando, daqui a alguns anos. Estarão casando, e aquilo que hoje parece coisa boba para eles, amanhã fará de grande diferença para esses meninos. Porque eles aprenderão certo. Aprenderão que quando casarem é para permanecerem casados. Quando eles casarem, eles vão casar só e vão ficar somente com a esposa e com mais ninguém. E se eles crescerem assim, eles vão ter uma probabilidade de acertar mais ou de errar menos. Meus irmãos, as escolas estão ensinando os nossos filhos errado, falando sobre coisas que não deviam falar e falam errado. E quando elas aprendem, eu estou falando aqui, não estou generalizando, tá? Os donos de escolas. Eu estou dizendo que as escolas de modo geral, mas existem as exceções, aquelas que estão buscando fazer o que é certo, que são a raridade. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para o nosso casamento. E se você que está aqui hoje precisa que Deus salve seu casamento, eu quero dizer a você, Deus quer salvar seu casamento. Mas Ele quer que você se arrependa de seus pecados. Deus quer que você abandone todo e qualquer pecado que tenha atrapalhado você e sua mulher, você e seu marido. Volte para o Senhor. Mude de vida, se converta a Jesus. E certamente você terá forças para vencer as tentações. Nosso Deus, obrigado por Tua palavra, por esse assunto tão delicado, por conta de uma cultura omissa e preconceituosa, e às vezes até nos inibe, nos intimida e até nos julga. Mas o Senhor sabe o que é melhor para a Tua igreja. E nós temos aprendido que o melhor é andarmos nos caminhos da santidade, da justiça, da verdade, do direito. Cuida de cada casal aqui. Ajuda homens e mulheres a serem fiéis, íntegros, verdadeiros. Senhor, ajuda especialmente os homens a fazerem as correções que eles precisam em sua sexualidade, que haja um contentamento com apenas um, que haja fidelidade, companheirismo, que as mulheres entendam a importância da intimidade sexual para o homem e não tratem com desprezo esse tema. Se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, Senhor, ajude-os. E aos jovens que estão presentes, solteiros, que desde já estejam atentos para essa temática, aguardando o momento para desfrutarem com alegria o prazer a dois, fruto da bênção de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos pelos irmãos e irmãs enfermos da nossa igreja, irmãos que estão passando por muitas necessidades. Temos pessoas que estão doentes, pessoas que estão com necessidade de transplantes, cirurgias, problemas renais, por exemplo, que o Senhor venha cuidar deles. Queira abençoar os nossos idosos, as nossas crianças. Queira abençoar as nossas irmãs que estão grávidas. Nós temos 5 irmãs aqui grávidas, que a bênção do Senhor seja sobre elas. A Ana Dalila, a irmã Ellen, a irmã Tamires, Natiele, Camila, Abigail.
Que o Senhor abençoe estas mulheres e que as crianças que virão venham com muita saúde. E, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares. Nos guarda, nos proteja também contra a queda do pecado. E ajuda-nos a viver vidas agradáveis ao Senhor. Nós oramos gratos, porque o Senhor criou o casamento para a nossa alegria e para a Tua própria glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo seja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.